Olá pessoal, eu estou hoje aqui para falar com vocês a respeito de 12 dicas que a gente está preparando que falam sobre economia financeira, né? Como você economizar, principalmente nesse tempo que a gente está enfrentando de crise. É uma crise realmente sem precedentes na história. Certamente a gente não viveu nada parecido com isso e muitos de nós estamos em casa, tendo que trabalhar de casa, quem pode, né? Muitos estão desempregados e nesses momentos de crise, a providência que a gente quer tomar é reduzir custos, né? Como eu posso reduzir custo? O que eu posso fazer para que meus gastos sejam menores, já que possivelmente as minhas receitas estão diminuindo, né? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de deixar para vocês 12 dicas. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar com vocês sobre duas dicas. Eu queria voltar um pouquinho com você, um pouco antes da crise do coronavírus, para a gente falar também a respeito da nossa cultura, de como a gente lida com o dinheiro naturalmente, como é que o brasileiro costuma lidar com o dinheiro, né? Existem pesquisas que mostram que de cada quatro famílias, três não conseguem chegar ao final do mês com com a renda que ela recebe naquele mês. Ou seja, o dinheiro acaba antes de terminar o mês. Isso é realmente assim, é um número grande, você imaginar 3 em cada 4, e isso causa dificuldades financeiras para as famílias, né? E por que isso acontece? Primeiro, na verdade, existem diversos motivos que podem levar a isso, mas uma das causas principais é que a gente tem uma cultura de consumismo. No Brasil, a gente tem uma cultura de comprar, de gastar. Na verdade, a gente quer ter sempre antes de pensar, por exemplo, em poupar. E isso também é interessante porque o SPC Brasil, em agosto de 2019, divulgou uma pesquisa em que ele identificou o seguinte, que 67% das famílias não poupam, não conseguem poupar dinheiro daquilo que ganha, né? Então, ou seja, ao invés de a gente sempre pensar em poupar e gastar realmente aquilo que é estritamente necessário, a gente logo pensa, antes de receber o nosso dinheiro, né, o nosso salário, a gente está pensando sempre em que eu vou gastar, como eu vou gastar. Então, acontece que gera uma cultura de consumismo, de comprar, e aí o que vai acontecendo? A gente tende a comprar não só dentro das nossas capacidades, né, dentro daquilo que, nos valores que a gente é capaz de pagar, mas a gente acaba gastando mais do que o que a gente tem para dispor, né, o dinheiro que a gente tem para dispor. Então isso faz com que o dinheiro realmente não dure até o final do mês, né? Antes de acabar o mês, nós já estamos sem dinheiro. Esse é um problema sério e muito comum no Brasil. Então, inicialmente eu falei que nessa crise a gente tá todo mundo procurando uma forma de economizar, porque dentro da realidade que a gente está experimentando, de muitos não ter a receita que vinham tendo e precisando realmente reduzir custo, mas se a gente também comparar com esses dados que eu acabei de dar, a gente percebe que esse problema de gastar além do que se ganha e a necessidade de se economizar é algo que já vem da nossa cultura, muito antes do coronavírus, né? Então, alguma coisa que a gente precisa, de fato, assimilar essa cultura de economizar e mesmo depois que a crise passar, né, a crise do coronavírus passar. Precisamos realmente aprender isso, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer essas 12 dicas. São 12 dicas simples que vai nos ajudar muito nisso. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar das duas primeiras dicas que a gente quer te passar. A primeira delas é você organizar suas finanças. Organização realmente representa economia, seja na área financeira, seja, por exemplo, a organização de um ambiente. Se você tem um ambiente completamente desorganizado, bagunçado, isso vai refletir que você não vai ter economia no mínimo de tempo, né? Porque quando você precisa encontrar, por exemplo, um objeto que está nesse ambiente e se esse ambiente está desorganizado, você vai gastar muito mais tempo do que se tivesse tudo num lugar determinado, específico, de fácil acesso. Da mesma forma acontece com as nossas finanças. Se a gente tem
as finanças bagunçadas, eu não sei exatamente onde que eu gasto meu dinheiro, para onde está saindo meu dinheiro. Vai acontecer o seguinte, que eu não sei, eu não consigo definir quais as atitudes práticas que eu posso tomar de redução de custo. Por quê? Porque eu não consigo ver onde está saindo realmente o meu dinheiro, né? E isso é interessante notar, por exemplo, uma pesquisa que eu anotei aqui, que o SPC Serasa fez em dezembro de 2019, que apontou o seguinte, que 25,5% dos entrevistados controlava o financeiro de cabeça. Essa era a resposta. Controlo as minhas finanças de cabeça. É um número alto, 25,5%. E ainda 20%, 20,4%, para ser mais preciso, não fazia absolutamente nenhum controle financeiro. Então, se você pensar 25,5% controla de cabeça, e o que quer dizer isso, controlar de cabeça? Quem controla de cabeça as finanças, na verdade, tem uma ideia vaga das suas finanças. Normalmente a pessoa está pensando nos maiores valores, nos maiores gastos, mas aqueles gastos pequenos que vão vindo, que vai acontecendo durante todo mês, a gente não consegue, isso não fica na nossa cabeça. Realmente isso se perde na nossa memória. Isso é um problema, porque, como diz aquele ditado, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Também, de gasto em gasto, as nossas finanças vão sendo consumidas. Então, aí que reside o grande problema. Pequenos gastos que vão se acumulando, e porque são pequenos, a gente acha que a gente dá conta de tê-los, né? E eles vão se acumulando. No final de um mês, no final de um ano, você vai ver que você teve um gasto enorme e se somar todos esses gastos pequenos. Então, a organização financeira é o primeiro passo para a gente economizar. Não tem como você economizar sem se organizar. Então, a primeira dica que a gente quer dar é isso: organize as suas finanças. E isso pode parecer assim alguma coisa muito grande, chata às vezes para muitas pessoas, né? Porque pensa logo em aqueles controles financeiros complicados, que você tem que ficar registrando tudo. Mas assim, não precisa ser tão complicado assim. Você pode usar aquilo que está à sua mão. Se você tem habilidade com computador, com aplicativos de celular, você pode ter um aplicativo de celular ou um sistema gratuito no seu computador e usá-lo facilmente para registrar todos os seus gastos. Mas de repente você não gosta muito dessa coisa eletrônica e prefere alguma coisa talvez ainda no computador, mas não um aplicativo. De repente você prefere um Excel, uma planilha eletrônica. Então também você pode usar isso. E até a coisa bem manual mesmo. Você pode pegar um caderno e registrar ali uma coluna mostrando as suas entradas, o dinheiro que entra para você, né, como receita, e ali e uma outra coluna mostrando todas as suas despesas. Né? O importante é que você tenha isso registrado, que você tenha, de alguma forma, um lugar que você possa consultar para ver para onde está saindo o seu dinheiro, quais são os gastos que você tem. Então, essa é a primeira dica que a gente quer te deixar. Organize-se financeiramente, organize as suas finanças, que eu quero dizer. Registre os seus gastos e suas receitas de uma forma clara, objetiva, que você possa consultar e avaliar aquilo que você está gastando. E a segunda dica que a gente também quer deixar hoje nesse vídeo é o seguinte, que você, a partir de você ter essa lista de gastos, né, que a gente já falou no início, que você agora comece a olhar para essa lista de uma forma crítica. Como que é isso? Tenta primeiro elencar aquilo por ordem de prioridade, de necessidade. O que realmente você precisa? Que tipo de gasto que você precisa ter, que não tem jeito, não tem como cortar? Esses vão ficar no primeiro lugar, né, da sua lista. Então ali você vai dizer, esse aqui não tem como cortar, não tem como reduzir. Então é importante você ver se pode cortar de tudo ou se pode reduzir. Às vezes você não pode cortar de tudo, mas você pode reduzir aquele gasto, né? Renegociar alguma coisa e reduzir aquele gasto.
E aí também identificar, que acho que é a principal coisa a se fazer, aquilo que é desnecessário, que realmente assim, você tem, é bom, mas você pode viver sem, né? E aí, aí a gente vai encontrar aqueles gastos menores normalmente. Lembra que a gente falou no começo que de grão em grão a galinha enche o papo? Então, esses pequenos valores, né, que vão entrando ali, que a gente vai assumindo uma dívida, uma obrigação pequena, depois mais outra, que no final vai dar um grande montante. Então, quando você lista, tem isso listado, você pode olhar, será que eu preciso realmente disso? Né? Algumas pessoas, por exemplo, gastam com esses streamings de filmes, né, como Netflix, aí você tem o Prime Video, aí depois você tem o Look, e tem muita gente que tem todos eles, né, pensando assim, algum filme que eu não encontro nenhum, eu vou encontrar no outro. Isso é muito interessante, mas será que você realmente precisa de todos eles? Você tem que avaliar quantas vezes que eu acessei esses streamings para assistir filme. Será que foram muitas vezes? Será que foram todos eles? Ou será que tem um que você acessa mais e os outros você acessa assim, eventualmente, e que você pode muito bem viver sem? Então é o momento de você cortar aqueles que você não está acessando e também avaliar se você realmente precisa ter algum desses. Será que só a TV a cabo que você tem já não resolve o seu problema, a sua necessidade de diversão com filmes e séries, o que for? Então, não só isso, qualquer tipo de despesa que você perceber que você pode reduzir e que pode eliminar, é o momento agora de você pensar. Então são essas duas pequenas dicas que eu queria deixar hoje, né, nesse vídeo, que é, primeiro, organize a sua lista de gastos. O que você está gastando? Coloque no papel tudo que você está gastando. Depois, olhe para essa lista de uma forma crítica e tenta ver aquilo que você pode reduzir ou eliminar. Então vamos ficando por aqui com esse vídeo. No próximo vídeo vou falar mais de algumas outras dicas, até a gente chegar às nossas 12 dicas prometidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal também para que você possa ser avisado, toque o sininho aí para você poder ser avisado de novos posts que a gente colocar, e também isso vai nos ajudar também. Muito obrigado e um abraço.